Jesus manda amar os nossos inimigos e o nosso próximo, o que não é outro, senão aquele que passa por nós a cada dia, precisando de ajuda. Que a doce e preciosa paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, na sua vida, nesse momento no seu coração. Nós vamos começar mais um dia em que estamos vivos na presença do nosso Deus e pela graça e misericórdia dele. Hoje teremos mais um testemunho de fé que pela sua misericórdia vai impactar a sua vida. Acredite, Deus é capaz de transformar a sua existência, de trazer novas experiências e esperanças, além daquele que nós já conhecemos, que é aquela esperança de morar no céu para sempre. Deus tem uma mensagem muito especial para você. Portanto, fique conosco. Começa agora o Lição de Vida. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus e vamos ler um versículo que foi sugerido, inclusive, pelo nosso entrevistado de hoje. Está escrito no Salmo 149, verso 6, e diz: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. Aleluia! No programa Lição de Vida de hoje, nós iremos conhecer mais sobre a história do nosso irmão Alberes Nascimento. Ele não nasceu em um lar evangélico. Quando criança, passou por muitas dificuldades financeiras. Na adolescência, aos 17 anos, ele conheceu e aceitou o Senhor Jesus. Passado alguns anos, ele descobriu uma grave enfermidade, o câncer. Hoje, ele canta para o Senhor em sua casa e está conosco para contar como Deus tem operado na sua vida. Seja muito bem-vindo, irmão Alberes, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Rossano, para mim é uma satisfação imensa voltar aqui aos estudos da Rede Brasil de Comunicação para testificar das bênçãos de Deus na minha vida. Amém. Irmão Alberes, cantar para Jesus e poder conhecer muitos lugares e vários servos de Deus é um privilégio para poucos, não? Com certeza, com certeza. A gente conhece muitas pessoas, vive algumas experiências das pessoas que nos ouvem e são edificados. Agora há pouco eu estive em Natal e numa Santa Ceia, Deus me deu o privilégio e Deus me abençoou poderosamente. Muitos irmãos, no momento que estava louvando a Deus, começavam a chorar. Isso é muito gratificante. Aleluia. A honra e a glória é para Jesus, mas a alegria é nossa que nos dá mais motivo para fazer melhor para Deus. É verdade. Qual, num culto que o senhor esteve, nos cultos, nas programações que o senhor já esteve participando, qual foi o culto? O senhor lembra do culto que o senhor mais cantou, precisou cantar 6, 8, 10 músicas? Chegou a isso já? Nesse culto que eu fui, essa Santa Ceia, eu cantei 11 hinos. 11 hinos? Meu Deus! Era de 2 em 2 e o pastor, quanto mais dava oportunidade, mesmo, ele disse: olha, Alberes, eu tenho que dar muita oportunidade, que a gente não tem você todos os dias aqui, então temos que aproveitar. Amém, amém. Graças a Deus pelo playback. Amém. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso irmão Alberes. O senhor é pernambucano, nasceu aqui em Pernambuco. Quantos irmãos eram? Qual a profissão do pai, da mãe? Fique à vontade. Eu nasci aqui em Pernambuco. O meu pai era sapateiro. Eu tenho 8 irmãos. Uhum. Minha mãe era costureira. Foi aqui em Recife? Aqui em Recife mesmo. Em Recife. Então foi muito difícil a infância, aquilo que o senhor lembra ou aquilo que lhe contaram foi muito complicado, não? Com certeza, com certeza. Uhum. A respeito dessa situação, o senhor lembra de algum fato que ainda hoje lhe chama atenção, de momentos em que vocês não tiveram o pão daquele dia? Chegou a ter uma situação assim? Na vida sempre acontecem essas coisas, né? Mas meu pai era sapateiro, tinha 8 funcionários e Deus nos abençoou e as coisas foram melhorando. Amém. Hoje ele já não está mais com a gente, já partiu, mas a minha mãe continua, eu moro com a minha mãe, né? Moro com sua mãe.
Começou a estudar cedo? Comecei a estudar cedo, com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Chegou a fazer o primeiro grau, o segundo grau completo? Completo. Não quis fazer faculdade? Não. Não? Não. Muito bem. Na infância, irmão, como é que foi a infância, a adolescência do Albéres Nascimento? A minha infância foi uma infância, sempre quando a gente como criança, eu sempre gostei de brincar, fazia muitos carrinhos de lata, gostava de jogar bola, mas sempre meu pai pedia pra gente, a gente sempre ajudava ele. O senhor sempre ajudava? Sempre? Ajudava muito meu pai. E às o senhor era o ele... primeiro, o último dos filhos? Não, eu sou o caçula. É o caçula? O caçula. É o último. Então, os seus irmãos, os mais velhos, já ajudavam seu pai? Já ajudavam. Meu pai fazia muito sapato. Naquele tempo era o cavalo de aço. Meu pai fez muito aquele sapato para vender. E a gente conseguiu manter a gente com isso aí. A minha mãe costurava muita roupa para fora. Minha mãe confeitava bolo. Puxa, pra gente, para manter virava, a gente. Então. Com certeza. Irmão Albéres, assim, até esses 14, 15, 16 anos, nada de Jesus, nada, os evangélicos não chegavam lá, os crentes não chegavam lá para pregar o evangelho. Como é que era a receptividade que vocês davam a eles? A minha mãe levava muita gente para a missa. Como ela era de outra religião, nos domingos ela queria que a gente fosse para a missa. E a gente ia. A gente tudo pequeno. Naquele tempo, a mãe da minha mãe fazia aquelas roupas tudo igual. Saíam os 8? Tudo igual, tudo Meu igual. Deus. Eram uns macacão. Tudo verde, às vezes era azul, era tudo igual, mas a gente sempre ia à missa. Então, a infância da gente foi assim. Foi o máximo que você soube de Deus, foi isso? Foi, com certeza. Nunca tinha sido abordado por um irmão pregando o evangelho, não? Não, até porque a minha convenção, eu aceitei a Jesus porque o meu avô, ele era crente, ele congregava na Assembleia de Deus de Jiquiá. E ele sempre falava para minha mãe que tinha um desejo que eu fosse crente, eu aceitasse Jesus. Então, meu avô faleceu no ano de 1979. E ele sempre orava a Deus. Ele tinha esse desejo, mas a oração do meu avô ficou registrada no céu. Amém. E aos 17 anos, eu fui para uma festa de outra igreja, para a procissão, e eu deitado em minha casa, o Espírito Santo ele começou a trabalhar na minha vida, me veio aquela ansiedade. A Bíblia diz que o Espírito Santo opera na vida do crente e opera na vida do pecador. Verdade. Então, eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu, no meu coração, eu disse, a partir de hoje, eu vou ser um crente. Simplesmente assim? Foi. Glória a Deus. Ninguém pregou para mim, ninguém. Pregou pra você? Não, ninguém. Então eu digo, a partir de hoje eu vou ser um crente. E eu comecei a frequentar a igreja lá em Destiguarde, foi até um dia de quarta-feira. E o diácono, o irmão Mariano, estava pregando neste culto, e ele começou a dirigir o culto, e aquele culto bem fervoroso, que a gente sentia a presença de Deus. E eu fiquei indo para a igreja. Com 15 dias de crente, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia! Eu me lembro que foi no maravilha. 1º de maio, Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu falei tanta língua estranha. Que aí Não ficou com medo, não? Não. Nunca tinha visto isso? Não. Jesus me batizou assim, num instante, não demorou muito tempo, não. 15 dias de crente eu já era batizado com o Espírito Santo. Que maravilha! Foi uma alegria que até hoje esse fogo continua aceso. Amém. O que foi que aconteceu dentro de casa, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, quando de repente o caçula chega e disse, mamãe, papai, irmãos, agora sou crente? Como é que foi? O que aconteceu? Eu paguei preço. Pagou preço? Paguei preço, mas Jesus me ajudou. E hoje a minha mãe, ela é um ouvinte da Rede Brasil. Amém. Ela sempre, quando eu estou em casa, às vezes eu estou dormindo,
ela me chama e diz, olha, tu tá passando na televisão agora cantando. A minha mãe gosta muito de ouvir as mensagens do pastor Ailton. Ela sempre fala, diz, olha, eu quero um DVD do pastor. Minha mãe gosta muito de ouvir o pastor Ailton pregar na Rede Brasil. Os seus irmãos chegaram também a se converter com o seu testemunho, alguma coisa assim? Na minha casa, somente eu. Só o seu, até hoje? Até hoje. Entendi. Bom, e aí, a partir daí, muda a vida mesmo? A partir daí, você percebeu que a sua vida começou a mudar, Alberes? Com certeza, né? Porque depois disso aí, começou a Deus me abençoando e a irmã que dirigia a campanha na época, a irmã Denise, ela me deu uma oportunidade para cantar na igreja. Foi a primeira vez? Foi a primeira oportunidade que eu tive. Ela disse, olha, você vai dar uma palavra. Eu disse, olha, irmã, eu não sei o pregar. Eu posso cantar um hino. E eu cantei um hino da harpa. E deste hino que eu cantei, isso repercutiu muito. Sei. Tá entendendo? O estilo de música que eu cantei, e o louvor que eu cantei como a primeira vez, ninguém nunca tinha ouvido eu cantar. E foi uma bênção, e daí por diante os presbíteros começaram a me convidar para ir para os cultos com ele. E eu ia em muitos cultos naquela época. Só para cantar? Só para cantar. E eu, assim, como estava iniciando, não tinha os playback, mas os irmãos tocavam com o instrumento e o nome de Deus era glorificado na minha vida. A princípio, então, foi só a harpa cristã? Foi. O primeiro hino que eu cantei foi o hino 311 da harpa. Lembra? Qual é o hino? Sim. Lembro. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me, pois certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso começou a fazer diferença na sua vida? Com certeza, com certeza. A partir daí, os convites começaram a surgir? Começaram a aparecer os convites. Desde a primeira vez que eu comecei a cantar na igreja, que eu não parei. Sábado e domingo sempre tinha um convite. Na época eu não tinha ainda gravado, mas as pessoas admiravam a minha forma de louvar a Deus, a doçura como interpretava os hinos. E isso foi chamando a atenção e Deus foi abençoando. Muitas vezes eu começava a cantar os hinos, às vezes eu nem chegava nem a terminar o hino, botava para chorar, sentia a presença de Deus. E foi momentos que passaram na minha vida que eu não esqueço, não. Amém. Sempre, sempre eu tenho que estar lembrando isso aí, porque isso faz parte da história, da carreira, tá entendendo? Entendi. E o nome de Deus tem sido glorificado na minha vida constantemente. Bom, há uma preocupação que eu gostaria de passar para o telespectador. Quando você se entrega para Jesus, evidentemente você precisa ser ensinado, você precisa ser trabalhado, você precisa aprender de Deus. Ninguém nasce sabendo se alimentar, não é? Todo mundo nasce com fome, mas ninguém nasce sabendo fazer as coisas. A gente precisa ser
ensinado. Como é que foi os primeiros momentos, o ensino na palavra de Deus? Se você participava das escolas bíblicas dominicais, se você ia para culto de doutrina, se você ia para vigília, qual foi o seu dia a dia para que você pudesse crescer em Deus, na palavra de Deus? Irmãos, veja só, logo quando eu aceitei o Evangelho, eu sempre me aproximei daquelas pessoas mais maduras, os obreiros da igreja, aquelas irmãs de círculo de oração. Glória a Deus. Sempre tinha algo de Deus para me ensinar alguma coisa. Eu ia muito ao círculo de oração, de manhã, quando vinha da escola, e à tarde. Quando não tinha aula, ficava o dia todo. E isso foi me ajudando a se firmar. Faz diferença, né? Com certeza. Porque culto de doutrina, culto de oração, e a gente vai mais se firmando e conhecendo mais a palavra de Deus, ouvindo as experiências dos irmãos escalados que iam para os cultos de doutrina. Eu quero citar aqui o evangelista Luiz Gomes, que já está na glória, pois aquele homem muito me ensinou. O saudoso pastor Pedro Leite de Oliveira, que já está na glória também. Deus me deu o privilégio de andar com esses homens. Aleluia. O pastor Pedro Leite, uma vez ele falou para mim, ele disse: Alberes, seja fiel a Deus, porque eu posso não ver, mas Deus vai lhe abençoar. Oh, amém, Jesus. Então, irmão, Glória eu a Deus. vejo isso hoje, Se eles cumprindo, né? estão na glória e eu estou aqui contando, testemunhando daquilo que ele me ensinou, que ele sempre dizia a mim. Ele disse: olha, às vezes quando eu saía para cantar nas cidades, o pastor Pedro Leite, uma vez, eu ouvi ele falando para um pastor, ele disse: olha, se alguém lhe convidar, Alberes, diga que eu sou seu pastor, que eu lhe recomendo, eu sou a sua carta. Irmão, isso não tem dinheiro no mundo que pague isso aí. Está entendendo? Isso são bênçãos de Deus. E eu fui adquirindo confiança, e a confiança a gente não adquire da noite por dia, requer um tempo. E eu fui adquirindo essas confianças e hoje eu estou aqui. Amém. Você trabalhava, nessa época você trabalhava em que, Alberes? Eu negociava na feira. Era negociante na feira? Vendia feijão verde na feira, vendi muito feijão. Ia para a Ceasa, comprava 5, 6, 7, 8 sacos de feijão verde. Sim. E debuiava e ia para a feira. Na sexta-feira, que eu só tinha aula até a sexta, eu ia para a Ceasa no sábado, na sexta de tarde, de manhã. Quando eu voltava da Ceasa, eu ia para a escola. Uhum. Tinha cuidado de debulhar o feijão, porque aí já ajudava mais, né? Já era um diferencial toda a vida eu gostei de trabalhar, né? Pois não. Porque para a gente gostar de dinheiro tem que trabalhar, né? Para a gente ter o dinheiro precisa trabalhar, precisa verdade. trabalhar, Verdade. Bom, a partir daí, Deus começou realmente a trabalhar de uma maneira muito especial na sua vida, em virtude da voz que o Senhor estava lhe dando, do direcionamento musical. As pessoas começaram a lhe chamar, começaram a vir também experiências diferentes na sua vida. Queria que você trouxesse alguma dessas experiências antes da gente chegar ao momento crucial, quando você teve um problema sério de doença. Mas as experiências que vieram daí. As experiências que as pessoas que me ouviam. Uhum. Eu estive numa congregação por nome de Granjas. Granjas. Lá na cidade de Nazaré da Mata. Na época, o pastor era o pastor Lira. E ele me convidou e eu fui a uma Santa Ceia. Chegando lá, aquela igreja não tinha nem energia. Era a luz do candeeiro. Amém. Mas e os irmãos, tudo lá orando. E o pastor levantou, começou a cantar 3 hinos da harpa. Daí um pouco ele deu uma oportunidade para eu cantar. E eu comecei a cantar
com a sanfona, o irmão começou a acompanhar o presbítero Messias. Ele começou a me acompanhar os hinos com a sanfona. E eu via a glória de Deus ali naquele lugar. Glória a Deus. Muita coisa boa, a gente saía daí renovado, saía dali renovado. Outra vez eu estive na cidade de Flores. Na época o pastor de lá era o pastor Albertino Abílio, que já está na glória. E eu fui a um circo de oração, um sítio por nome de Pedreiras. E eu, no caminho, eu disse, mas Jesus, aqui o lugar é tão deserto, eu acho que eu não vou mais voltar aqui. Irmão, olhe, parecia que eu tinha dito a pessoa que Deus ia usar naquele culto. Pois quando eu cheguei lá, não é quando eu comecei a cantar, Deus usou uma irmã dizendo que tu disseste que não vinha mais aqui, mas eu vou te trazer outra vez aqui. Eu não voltei lá outra vez, irmão. Voltou? Voltei. Jesus. Estive numa congregação por nome de Matolotagem, em Flores. São aqueles cultos que é separado, recuado um pouco da cidade, mas que você vai e começa a ser renovado. Aleluia. Aqueles irmãos sofridos, mas são tudo animado, alegre, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. E isso nos renova, nos traz um conforto. É muito bom, irmão. Amém. É maravilhoso, é verdade. Isso foi algumas das experiências que Deus começou a lhe dar. Salvação de almas. Você chegou a ver muito através, Deus ministrando através do louvor? Com certeza. Eu estive em uma cidade em Paraíba, na Paraíba, e no momento que eu comecei a cantar, e um cidadão, ele se entregou para Jesus chorando. Amém, Jesus. Chorando, ele chegou para mim e disse, olha, irmão, o louvor que você cantou é muito forte. Glória a Jesus. E eu não consegui. Ele aceitou a Jesus. Glória a Deus. E muitas pessoas se entregam que a gente nem sabe. Às vezes as pessoas me param no caminho e dizem, irmão Alberes, eu me converti ouvindo o senhor cantar esse hino. Aleluia. Eu estive em uma vigília no Templo Central, aí eu encontrei um irmão numa vigília lá no Templo Central, uma vigília que teve lá, eu fui e ele disse, irmão Alberes, eu estou tão feliz de estar lhe encontrando aqui, porque eu me converti ouvindo o senhor cantar no Canal 14. Eu disse, qual foi o hino? Aí ele disse, sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus, cada momento o Senhor me conduz. Ele disse, irmão, esse louvor é muito forte. Olha, você começa a cantar, eu começo a chorar. São coisas boas que acontecem, mas a honra e a glória é para Jesus. É para Jesus. Bom, a gente sabe que tem harmonia, tem melodia, tem ritmo e tem a letra. O que a gente poderia dizer sobre o mais importante? Ou é um conjunto que não pode se desvencilhar um do outro? Olha, a música, ela tem uma mensagem. O louvor é uma mensagem, é um sermão cantado. E os instrumentos é que embeleza mais aquela ali, mas a mensagem é o principal. O hino ele tem que ter mensagem. Ou seja, começo, meio e fim. Amém. Se não for assim, não é louvor a Deus. Amém. Hinos que exaltam a Deus. Hinos que falam da grandeza de Deus. Então, são esses hinos que falam o coração do pecador. Amém. Irmão Alberes, a gente vai continuar ouvindo o Senhor,
Vamos para um brevíssimo intervalo, mas estaremos voltando logo. Esse é o Lição de Vida. Aguarde. Melhor do que saber tudo é saber que Deus sabe por mim. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida pela Rede Brasil. Hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Alberes Nascimento. Mas agora eu quero falar com você, você que está em casa. Deus tem falado através do Lição de Vida? Então não deixe de mandar a sua história para a nossa produção. Interaja conosco através da fanpage da Rede Brasil no Facebook. Rede Brasil TV, e também pelo nosso e-mail liçãodevida@rbc1.com.br, sem cedilha e sem tio, tudo junto. Ou pelo nosso endereço postal, Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50 090 000. Aguardamos então o seu contato. A gente continua então conversando com o nosso irmão Alberes. Irmão Alberes, você estava falando de música, mas exatamente com relação à música ou com relação ao seu instrumento de poder trazer essas notas melodiosas, algo aconteceu que acabou trazendo um momento de dificuldade, de deserto na sua vida. O que foi que aconteceu? Irmão Rossano, no ano de 2004, eu estava em Maceió e começou a aparecer uns caroços aqui e eu fiquei um pouco preocupado. E eu fui cantar naquela noite, foi benção, mas eu percebi que estava crescendo assustadoramente. Então eu falei até para o pastor lá que vinha embora para Recife, porque eu precisava ver o que era isso que estava acontecendo. E eu vim, peguei o ônibus de madrugada, cheguei aqui bem cedinho e fui ao médico. Fui lá no Hospital do Câncer e consegui falar com o médico e passei por uma triagem. Com 8 dias depois, eu fui, fiz umas biópsias e eu perguntei até ao médico, eu disse, doutor, e aí? Ele disse, olha, tem 10% de ser um câncer. Aí fez a biópsia, quando foi com mais 15 dias, eu fui pegar o resultado e infelizmente foi um câncer. E eu disse, mas doutor, e agora? Ele disse, e agora? E a gente vai fazer o tratamento. Ele disse, mas o senhor vai me operar? Ele disse, não, porque não vai adiantar. Ele disse, a gente vai passar para você quimioterapia e radioterapia e vamos ver como é que você vai agir. Eu disse, mas e aí, eu vou ficar sem falar? Ele disse, vai ficar sem falar. Eu cruzei os braços assim, eu disse, como é, doutor, que eu vou viver no mundo sem cantar, sem louvar a meu Deus? Ele disse, vai ficar sem falar. Então, aí ele disse, mas vamos fazer o tratamento. E eu comecei a fazer o tratamento, eu tomava químio e rádio, tudo junto, e os tumores eram grandes. Tudo no pescoço? Era. Tinha uma aqui, mais 2 aqui e mais 2 aqui. Cada um tinha um que tinha 17 centímetros. Era tamanho de uma laranja. Grande, enorme. E o meu pescoço, ele era duro. Mas quando eu soube do diagnóstico, eu fui para casa. Eu peguei o ônibus,
vim direto no Tempo Central e fui comunicar no Tempo Central que estava doente e para o pastor orar por mim. E na época o secretário da igreja era o pastor Elci Ribeiro e ele disse: Albério, meu filho, o que foi isso? Esse pastor... Já estava visível assim? Já está muito grande mesmo. Aí ele disse: eu vim comunicar aqui ao senhor, para o senhor comunicar ao pastor presidente, para a igreja orar por mim, que eu vou entrar numa batalha muito pesada. Aí disse: Albério, o que foi isso? Eu disse: pastor, isso é um câncer. Ele disse: Albério, nós vamos fazer uma oração aqui no gabinete. Oh, aleluia. E Deus vai lhe dar vitória. Aí ele fez aquela oração, eu chorei, mas foi um momento que ali foi um vale que eu tinha que passar. Sim. E eu fui para casa e eu saí do Tempo Central. Ele disse: olhe, eu vou ligar para o pastor agora, mas o pastor já tinha saído. Aí ele disse: vem à noite, você vai falar com o pastor. Aí eu vim à noite, eu falei com o pastor Ailton. O pastor fez uma oração por mim e quando eu saí do Tempo Central, eu disse: Deus, agora a batalha é pesada. É eu e tu e eu. E eu fui para casa. Aquilo ali, irmão, para mim, eu ia fazer o tratamento e ia morrer, ia se acabar por ali. Mas em nenhum momento da minha vida eu demonstrei fraqueza, mas sim segurança e convicção que o problema era difícil. Mas Jesus está comigo e eu vou vencer. Porque as pessoas, quando recebem um diagnóstico que está com câncer, tomam aquele choque. Mas aí a médica disse: olha, vou encaminhar você para o psicólogo, para ela... Eu disse: não, doutor, eu não quero não. Ele disse: não quero não. Eu não preciso ir para psicólogo, não. Eu não condeno a psicologia. Mas eu não fui para psicólogo. E comecei a fazer os tratamentos. Eu passei... Geralmente as pessoas que se tratam de câncer, ele toma uma quimioterapia a cada 21 dias. Eu tomei uma, com 21 dias tomei outra, depois eu passei a tomar 4 dentro de 4 dias. Meu Deus. Era no pescoço, era uma gota a cada 1 minuto. Eu tomava eu entrava na segunda, tomava o soro na veia e depois eles abriam um catete no pescoço, na veia central do coração e botava aquela agulha e puxava uma mangueirinha e dava feito um ponto e começava a tomar o soro. Ele botava o soro para hidratar os vasos sanguíneos. Depois vinha a pré-químio. Lá eles chamam QT. Então vinha a pré-químio. Depois da pré-químio, aí vinha a quimioterapia, que elas colocavam, era coberta com saco plástico para não perder o efeito, que não pode levar à claridade. Isso era uma gota a cada 1 minuto. Eu tomava uma da terça para a quarta, uma. Da quarta para a quinta, outra. Da quinta para a sexta, outra. Da sexta para o sábado, outra. Então, eram reações terríveis. Muitas vezes ela vinha toda, assim, umas 2 em 2 horas, 4 em 4 horas. Ela vinha, colocava uma medicação para não ter náusea, para não... Sentia muito mal-estar. Quando eu tomava um soro, para mim era... Eu agradecia a Deus. Fiquei muito magrinho. Eu ia ao banheiro de 20, 23 dias. Um copo de água era a mesma coisa de engolir um copo de carrapicho. Fiquei bem magrinho, perdi 23 quilos. A minha alimentação, o médico disse que eu tinha que beber 1 litro de água por dia. Eu não bebia uma garrafa de refrigerante, eu não bebia, uma garrafinha pequena, eu não bebia. Porque a água, quando eu tomava, era a mesma coisa de engolir um copo de carrapicho.
Saía rasgando tudo. Rasgando. Era muito ruim. E pão me dá vazia, leite me dá vazia, feijão me dá vazia. Se eu comesse um pedaço de melancia, me dá vazia. E a comida, ela não fazia digestão. Eu ficava, quando eu comia bastante, eu comia. Quando eu terminava de comer, começava aquele mal-estar. E botava tudo para fora de novo. E assim foi minha trajetória. E teve uma vez que eu inventei de fazer uma comida para... Tudo que eu comia eu não sentia gosto. Eu perdi o paladar, passei 1 ano e 6 meses sem sentir gosto de comida. E eu procurava uma comida para sentir gosto e não achava. Mas quando foi um dia eu fui para cantar em Barra do Guabiraba. Na época o pastor Daniel era um pastor daquela cidade. E eu fui para lá. E os meninos me levaram para uma beira de um rio e lá eles tiraram uma jaca. Abriram aquela jaca dura, eu comi tanto que eu chorei, que foi a única comida que eu achei gosto, foi em jaca. Aí os meninos disseram, mas rapaz, você vai comer essa jaca? Eu vou comer. Eu senti o paladar, então foi a única coisa que eu achei gosto, foi em jaca. Nada que eu comia sentia gosto. Teve uma vez que eu inventei de fazer uma salada, a minha mãe tinha saído e eu me levantei. Aí eu fui na cozinha, eu tirei uma tomate, tirei uma cebola, pepino, cortei, botei vinagre. Quando eu botei o vinagre com sal, que eu comecei a mastigar aquilo ali, aí eu comecei a botar sangue. Que não podia comer, mas porque eu estava procurando uma comida para sentir gosto. Porque tudo que a comida eu colocava no estômago somente para dizer que tinha comida, mas que sentia gosto, não sentia gosto de nada. Toda a comida que eu comia me fazia mal. Então, foi momentos difíceis. Olha, quiabo, comi muito quiabo cozinhado na água sem sal. Um prato de sopa eu passava 2 horas para engolir. E um copo de água era a mesma coisa de engolir um copo de carrapicho. Mas, tudo isso que eu passei, eu não reclamei. Eu agradeci a Deus. E muitas das vezes, eu sentado em casa no meu leito e começava a louvar a Deus. Sempre testava a minha voz. Você continuava conseguindo cantar? Com certeza. Continuava cantando. Porque, olha, para você ter uma ideia, todos os dias de manhã eu me levantava e ia ao quintal de casa. Eu me escorava no tanque de lavar roupa e começava a louvar a Deus. Eu começava a cantar. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus, que Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E isso, as lágrimas começavam a saltar dos meus olhos. E muitas das vezes a minha mãe dizia, meu filho, vá-se embora se deitar. Eu dizia, amanhã, vá para lá, deixa eu aqui. Isso era todos os dias. A noite para mim era curta, porque quanto mais eu orava a Deus, eu pedia sempre a Deus, Jesus, chega cá, tenha misericórdia de mim. Mas eu nunca dizia que estava ruim, dizia que estava bem. A luta era grande. Glória a Deus. Mas eu estava feliz. E as pessoas que chegavam na minha casa para me visitar, eu quero dizer para você, irmão, irmã, você que sai para visitar, que não gosta de visitar, que o valor de uma visita não está em quem faz, está em quem recebe.
E todos os irmãos que chegavam na minha casa, eu nunca dizia que estava ruim, mas dizia que estava bem. E os irmãos chegavam, cantavam, oravam. Quando eles terminavam de orar, quando eles terminavam de falar, eu digo, agora eu vou cantar meu hino. E eu cantava, não há melhor amigo do que Cristo meu Senhor. Nos transes que passei, foi meu consolador. Tranquilo e paciente, muitas dores enfrentei, mas Ele me ajudou e a dor passou. E isso você cantava com os caroços ainda? Já, mas eu já estava no processo das quimioterapia e da radioterapia e os tumores foram se desmanchando. Foram se desmanchando. E eu não fiz cirurgia, não. Sei. Os tumores foram se desmanchando, desmanchando. Até 1 ano e pouco, eu achava ele como umas bolinhas, uns caroços de feijão. Mas, com o passar do tempo, eu não vejo mais esses caroços. Aleluia. Então, irmão, às vezes eu começava a louvar a Deus e começava as lágrimas a saltar dos meus olhos. Todos os hinos que eu cantava me dava vontade de chorar, porque foi um momento que eu passei. Eu aprendi muita coisa. Às vezes no hospital, a gente aprende que a gente não é nada. Porque muitos chegaram lá, eles tinham dinheiro, eu não tinha dinheiro, mas tinha uma promessa. Amém, Jesus. Tinha a igreja para orar por mim. Fique sabendo, irmão, que a sua oração, ela vai onde você não pode ir e faz o que você não pode fazer. Aleluia. Eram muitas visitas, muitas visitas. Deus mandou para mim remédio, carro para me socorrer. O pastor Dário, na época, ele era o pastor de Jaboatão. Ele disse, Alberes, vá lá que eu vou lhe ajudar. O pastor Dário muito me ajudou. A irmã Ivanilda, uma irmã de Belém do Pará, mandou um dinheiro para mim. E a irmã Ivanilda foi lá na minha casa. Então, irmão, eu tenho muito que agradecer a Deus, ao ministério da igreja, os irmãos, que a igreja me tem um carinho muito grande, porque eu pude comprovar no momento da enfermidade. Porque se a igreja não estiver amor, irmão, Jesus não está com a gente, não. Então a igreja cuidou de mim. Muitos irmãos chegavam lá. Teve uma irmã lá em Camaragibe, que ela todo mês, irmã Maria Pereira, que dirigiu o ciclo de oração no Vale das Pedreiras, essa irmã passou mais de 9 meses. Ela mandava para mim todo mês, era 300, 350. Tudo isso é o amor de Deus. Deus colocou no coração dela. E ela disse a mim, só olha, Alberes, eu dou porque eu tenho para dar. E ai de você se não receber. Amém, Jesus. Teve um irmão lá do Exu, irmão Tiago. Esse irmão foi na minha casa levar um remédio que era muito caro, uma xirocaína, porque para me alimentar eu tinha que botar a xirocaína, que é para adormecer, para poder eu engolir a alimentação. Esse irmão foi na minha casa e disse, Alberes, tem alguma receita? Ele disse, tem. Ele disse, me dê que eu vou levar. Eu estou viajando para o Exu e quando eu voltar de lá eu venho trazer esse remédio aqui. E muitas visitas, muitos irmãos telefonavam, mas os que ligavam para mim, ele dizia, Alberes, como é que você está? Eu digo, eu estou bem. Agora morrer eu não quero agora não, né? Agora se tiver alguém apressado, vá na frente que eu depois chego lá. E quando foi no dia 19 de outubro de 2004,
eu fui ao Templo Central, eu andava com a minha garrafinha de água debaixo do braço e eu só cantava bebendo água. Quando eu subia ao púlpito para cantar, tinha que tomar água. Aquela garrafinha, porque a radioterapia, irmão, ela resseca. Eu não tenho saliva, a minha língua ela é seca. Então, por quê? Porque a radioterapia, ela queimou as minhas glândulas salivais. Então, ela não produz saliva normal, a saliva grossa. Então, eu sempre, quando o pastor dá a oportunidade para cantar, eu tenho sempre que beber água. Às vezes as pessoas dizem, mas Alberto, por que você bebe tanta água quando vai cantar? É por conta da saliva que eu tenho muito pouca. Então, quando eu tomo aquela água, ela afina a saliva, tá entendendo? Mas a questão do problema, não. A minha garganta hoje ela é normal. Eu canto normal, não sinto nada, nem coceira. Então, o pastor Ailton chegou para mim e disse, Alberto, meu filho, como é que você está? Eu disse, pastor, eu estou bem, porque a igreja já está orando por mim. Amém. Ele disse, a saliva? Ele disse, a voz? Eu disse, a voz só não tem saliva, mas a voz está boa. E ele deu uma oportunidade, eu cantei, e ele disse, vamos ouvir o irmão Alberes. Esteve gravemente enfermo. Até pensávamos que ele não ia voltar mais ao púlpito para cantar. Mas Deus tem tido misericórdia do seu servo. E vamos ouvir. E eu cantei Paz no Vale. Quando eu terminei de cantar, ele disse... Naquele hino que eu cantei, irmão, eu não chorava. Os irmãos choravam, o ministério chorava, a igreja, ela se envolveu naquele processo que eu estava passando. Chorava as irmãs. E naquele dia foi um momento como Deus olhou para mim para não me perder mais de vista. Então, as pessoas choravam mesmo, sentiam a presença de Deus. Muitas das vezes eu parava, tomava um gole de água e começava a cantar Paz no Vale. Aí eu chorava, parava de novo, tomava mais um gole d'água e começava a cantar. Parecia que era até uma despedida, que não teve quem estava naquela noite que não chorasse. E depois o pastor deu oportunidade ao pastor Steve da Califórnia, Estados Unidos, ele pregando e o outro pastor interpretando, e ele disse, o cantor que cantou está aqui, fique de pé. Ele disse, Deus manda lhe falar. Oh, aleluia. Que o diabo... Não, primeiro ele disse, assim como Deus deu vida a um pastor que está nesse púlpito pregando morto dentro de um ventre da sua mãe, ele disse, Deus manda lhe falar que o diabo queria roubar a sua voz. Para alguém o seu problema não tem mais jeito. Mas lembre-se de uma coisa, que para Deus nunca é muito tarde. Oh, aleluia. Usa essa voz que Deus te deu, pois a tua canção será a tua cura. Ele disse, vai cantando até passar por isso, porque Deus ele vai te dar vitória. Aleluia. E hoje, 10 anos já se passaram e eu continuo cantando. E agora aleluia, que eu estou cantando bonito, amém, porque Deus... Ele fez algo extraordinário na minha vida. Aleluia. Nós queremos terminar esse momento tão especial com o Senhor cantando. Para aqueles que estão sem esperança, sem Deus, sem paz, como cegos, como Bartimeu, naquele dia ali, simplesmente moribundos pelo mundo. Traga-nos então uma página musical. Um pobre cego à beira de uma estrada, envolta em trapos, trevas e desdém, pedia esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz de um bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida
iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador depara em Cristo livramento da aflição. Em meio à tentação que o desprostrava, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Aleluia. Irmão Alberes, só para eu terminar a programação, o coro de Paz no Vale. Sei que algum dia no vale só haverá paz, só haverá. Muito bem, e com esse momento o programa chega ao seu final. Nós agradecemos a companhia de todos, a participação do nosso irmão Alberes Nascimento. E não se esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco, a paz do Senhor. Para mim, eu sei.